Amor Possessivo, livro de Lucy Monroe, parte 6. Capítulo 10. Maxwell amaldiçoou o trânsito da hora do rush enquanto seguia para a vizinhança privilegiada de onde Harry Grayson comprara sua casa antes mesmo de Rome nascer. Maxwell chegaria em cima da hora, mas pretendia respeitar o horário marcado. Se alguma outra amante houvesse marcado tão cedo para jantar, ele teria cancelado. O fato de nem sequer ter pensado em fazer isso com Rome era desconcertante, mas não tão chocante. Planejava fazer dela sua esposa. Isso exigiria concessões diferentes da parte dele. Concessões que fazia apenas para a mãe, que raramente as pedia dele. Duvidava que Rome fosse lhe estender a mesma cortesia. Esposas eram diferentes de namoradas. Tendiam a exigir mais tempo e atenção. E era por isso que jamais considerara a mudança de estado civil. Porém, ele queria Rome. E ela queria mais do que um romance passageiro. Embora houvesse tentado convencê-lo a uma rapidinha sem compromisso. Para sua primeira vez. Não podia acreditar que ela achara que uma vez só teria sido suficiente para eles. Não eram apenas explosivos na cama. Ele e Rome eram como uma fusão nuclear. Era o tipo de energia que geravam quando estavam juntos. A governanta o conduziu até a sala de estar, onde Rome estava sentada no sofá, examinando os mesmos álbuns de fotografia que tanto o haviam fascinado. Independente dos problemas com álcool de Harry Grayson e da perda da mãe, Rome tivera uma infância feliz. As evidências fotográficas mostravam isso e muito mais. Mostravam o amor profundo de Harry Grayson pela mulher e pela filha. "Max, você chegou!" falou Rome, erguendo a cabeça quando ele entrou. "E na hora! Estou impressionada." "Você disse às 19. "Eu disse mesmo." Ela fechou e empilhou os álbuns. "Pensei em comermos aqui antes de voltar para o seu apartamento." Quer dizer que ela não iria se opor a passar a noite com ele. Ótimo. Eu fiz reservas em um dos melhores restaurantes de São Francisco. Rome sorriu. A senhora K fez uma famosa lasanha de espinafre. Famosa? Famosa para quem? Perguntou ele, não se opondo ao ambiente mais reservado para a conversa que teriam. Rome deu de ombros. Para mim e para Maddie. Nesse caso, preciso provar essa famosa lasanha. O sorriso de Rome foi ofuscante, e ele nem sequer tentou reprimir a vontade de beijar os alegres lábios curvados. Depois, enquanto Rome guardava os álbuns, ele ligou para cancelar as reservas. A mesa da sala de jantar formal era grande o bastante para acomodar 16 pessoas, mas apenas uma das suas extremidades estava posta com uma toalha branca e velas. Retirando do bolso a caixinha de veludo, ele a pousou ao lado de onde ela queria se sentar. "Pensei mesmo que fosse trazer isso para o jantar de amanhã", falou ela, notando o gesto. "Se for necessário, é o que farei." Sem responder à pergunta inferida, Rome acomodou-se em seu lugar. Ele juntou-se a ela e a senhora K, na mesma hora, entrou trazendo a salada. "Me fale do seu dia", disse ele para Rome, abrindo o guardanapo sobre o colo. Ela não hesitou em se abrir com frustrada sinceridade sobre o telefonema para Jeremy Archer. "Ele é tão frio. Tudo o que conhece são os negócios." Rome fez um gesto de pouco caso. "Alguns diriam o mesmo a seu respeito, mas você não é como ele." "Acha mesmo que não?" perguntou ele, surpreso com o comentário. Apesar de se considerar um homem de negócios melhor que o presidente da AIH, ele e Jeremy Archer tinham um bocado em comum. A expressão de Rome endureceu. "Você não transformaria sua filha em um joguete em uma negociação." "Não, não mesmo." Maxwell sacudiu a cabeça pensando no que ele estaria disposto a fazer. "O quê?"
Você não faz sentido para mim, Romy, admitiu ele. Você já disse isso. Um dia eu vou entendê-la. Boa sorte! Eu mesma nem sempre sei por que faço as coisas que faço. Ela piscou para ele e sorriu maliciosamente. Isso não o surpreendia. Archer e eu fazemos qualquer coisa para conseguir o que queremos. Não, já admitiu que não usaria sua filha. Sendo assim, não faz qualquer coisa. Faz o que acha mais prático e o que lhe permite maior controle. Ela, por outro lado, o entendia bem demais. Algumas coisas são mais fáceis de controlar do que outras. Está falando de pessoas? É, isso mesmo. Como ela. Como eu? Falou Romy, espelhando-lhe o pensamento. Como você. Ótimo. Não acho que poderia considerar desposá-lo se não fosse verdade. Ele jamais supusera que sua incapacidade de controlá-la pudesse ser uma vantagem. E isso apenas servia para mostrar como era um peixe fora d'água quando se tratava de Ramona Grayson. Ainda assim, queria saber se ela pensara em sua proposta, se iria aceitá-la. Chegou a alguma conclusão? Eu vou recusar a posição na diretoria da LZO. Não era bem o que ele queria saber, mas ela estava a par disso. O que é LZO? Um novo grupo ambiental. E por que vai recusar o cargo? Romy aguardou até ter comido outra garfada para responder. Maddie e eu queremos abrir uma escola para crianças que precisam de uma chance. Eu não sabia. E isso o incomodava. Victor vai nos comprar o imóvel como presente de casamento para Maddie. Com a renda do fundo dela e da minha herança e economias, podemos cobrir as despesas operacionais até fecharmos patrocínios. Pensei que você quisesse ser ambientalista, Romy. Maxwell procurou ignorar sua irritação de saber que seria Victor a ajudar Romy a realizar seu sonho, mesmo sabendo que era um sonho que ela compartilhava com a esposa do homem. Crianças também são importantes. No fundo, trata-se de tornar o mundo melhor para as futuras gerações, certo? Estou impressionado. Obrigada. Dedicarei 50% das doações anuais da BIT para a escola. Maxwell não precisou pensar duas vezes. Acreditava em retribuir à sociedade, e não porque tinha um coração mole como o de Romy, mas porque havia muito poucas opções de instituições de caridade com que sentisse uma conexão pessoal. Qualquer coisa relacionada a Romy serviria. Caramba! Isso é... Romy arquejou, as palavras lhe faltando. Cerca de 3 milhões por ano. Nem sei o que dizer. Diga sim, horas. Depende se eu me casar com você? Perguntou ela. Não conseguindo interpretar a reação dela, Maxwell sacudiu a cabeça. Não, Romy. Eu também acredito na próxima geração. Isso não deixava de ser verdade. Ela o fitou intensamente como se estivesse tentando avaliar a sua sinceridade. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Quer por escrito antes de me dar a sua resposta? Não, não precisa. Ela abaixou a cabeça quando a senhora K entrou trazendo o prato principal. Quando a governanta foi embora, Romy olhou para ele. Eu acredito em você, Max. Ela podia até acreditar que não confiava nele, mas confiava sim. Obrigada. Suas palavras eram suaves, mas a expressão no olhar, pura adoração. E Max amou. Não tem de quê. Mandarei meu coordenador de doações entrar em contato com você na semana que vem. Na realidade, ainda teremos muita papelada para preencher, requisições a fazer, etc., antes de sermos plenamente reconhecidas como uma organização sem fins lucrativos. Tenho pessoas que podem ajudá-la com isso. Maddie vai usar os advogados do fundo dela. Acho que o retrato financeiro da escola ficará melhor se não recorrerem a advogados que cobram $500 por hora. É verdade. Eu lhe mandarei algumas informações de contato.
Conversarei com a Maddie quando ela retornar da lua de mel. Palm Springs? Que diabos de lua de mel é essa? Apesar de gostar da cidade, não era o tipo de local exótico onde esperaria encontrar um abastado homem de negócios e sua esposa herdeira em lua de mel. Uma feita sob medida para a mulher que ama aquela cidade acima de todas as outras. É mesmo? Sim, traz boas lembranças para ela. E quanto a você? Rome deu de ombros. Eu gosto. Já estivemos lá juntas várias vezes. Mas é o lugar da sua sonhada lua de mel? Não, na verdade não. Rome corou, o que ele achou intrigante. E o que gostaria de fazer? Europa seria agradável. Não é o que passou pela sua cabeça. Vamos, Milaya, desembuche? Ela mordeu o lábio inferior antes de suspirar. Construir uma casa com uma das organizações que fornecem casas para pessoas necessitadas. Sabe como é algo do gênero? Algo que pudéssemos olhar para trás e dizer que começamos a vida juntos dando um lar para uma família. Tudo bem, isso foi inesperado. Ou poderíamos apenas comprar uma casa para uma família que mereça, sugeriu ele baixinho. Não é o mesmo. Rome deu de ombros. Não importa, é apenas um sonho. De qualquer forma, não teremos mesmo uma lua de mel. E por que não? Ela voltou a dar de ombros, olhando para o próprio prato. Quero dizer, não é como se fôssemos mesmo um casal apaixonado. Eram alguma coisa, mas não um casal que deixaria de ter lua de mel. E Madison e Victor são? Indagou Max com sarcasmo. Rome ergueu bruscamente a cabeça. São, claro que são. Quero dizer, eles fingem que se trata do acordo e de proteger a reputação de Maddie e nosso sonho da escola, enquanto Victor assume a AIH, mas estão tão apaixonados que chega a ser nauseante. Tem certeza de que não está imaginando coisas? Contudo, o velho amigo de Maxwell realmente parecia um pouco apatetado na recepção do casamento. Não, mais cedo ou mais tarde vão se dar conta disso. Até lá, talvez as coisas fiquem um pouquinho tensas. Você sabe, com essa história toda de você se casou comigo para conseguir a empresa do meu pai, talvez Archer estivesse bancando o Cupido. Eu duvido. Ele também lhe ofereceu o contrato. Completou Rome com uma careta. Ela realmente não gostava de Jeremy Archer. Madison jamais consideraria outro que não Victor, certo? O pai dela não sabia disso. Talvez ele soubesse. Afinal, Archer não era nenhum idiota. Vai acreditando nisso. Você realmente guarda mágoa, não guarda? Rome pareceu surpresa. Na verdade, é necessário um bocado para me deixar zangada, mas quando acontece... suponho que seja necessário muito mais para mudar isso. Sou muito protetora com as pessoas de quem gosto. Já notei. É, hein. É uma característica adorável, Rome. Eu também sou protetor com as pessoas que são importantes para mim. Só que a lista dele era muito mais curta. Até conhecer Rome, só houvera um nome nela, Natalia Black. Rome deveria ter vários amigos na dela, além de Henry Grayson ou Madison Beck. Desistindo de fingir que estava comendo, Rome o fitou com seriedade nos olhos. Sua esposa seria importante para você. Naturalmente. Pelo menos enquanto estiverem casados. Ele ponderou as palavras dela e como pareciam tão erradas. Acho que, uma vez casados, você sempre estará na breve lista daqueles com direito à minha proteção. Contanto que o divórcio fosse amigável, mas Max jamais tivera um rompimento desagradável. É claro que a simples ideia de Rome o abandonando o tirava do sério. Contudo, não era algo que tinham de discutir agora. Fale sobre construir casas no Haiti. Na realidade, poderia ser em qualquer lugar do mundo.
Maddie e eu passamos 3 verões seguidos fazendo isso no México. Contudo, sempre quisemos participar na construção do Haiti. Estou tendo dificuldades em imaginar a Madison doidivanas e a conhecida herdeira ativista Romy Grayson construindo casas sob o calor do sol mexicano. Foi a mais fantástica das experiências. Todo mundo trabalhando que nem louco para deixar essas habitações bem simples prontas em uma semana. Mas as famílias ficam tão gratas. As crianças, elas são incríveis. Gostei mais de trabalhar com elas do que trabalhar nas casas. Eu imagino. Ela sorriu. Sabe o que eu não consigo imaginar? Você despejando concreto no Haiti de avental e chapéu de sol. Ele também não. Tentou imaginar se o seu alfaiate não faria um avental sob medida para ele. E quanto a você, Max? Quanto a mim? Qual seria a sua lua de mel ideal? Ficou feliz que ela houvesse perguntado. Gostaria de visitar a Rússia, conhecer a família que virou as costas para minha mãe e mostrar o sucesso que ela criou sem a ajuda deles. Aposto que se arrependeriam de tê-la ignorado e sentem a sua falta. Se sentem, jamais entraram em contato com ela para dizer isso. Romy franziu a testa. Talvez não saibam como. Ela falou para eles que pretendia emigrar para os Estados Unidos? Não sei. Ela mudou de nome, não mudou? Mudou. Sendo assim, nenhum dos dois seria fácil de encontrar. Quem quer, acha um jeito, Romy. Para homens como você, sem dúvida. Para meros mortais, nem tanto. Ele não queria mais discutir sobre a família da mãe. Nem sequer os considerava parentes. Diga que tomou sua decisão, por favor. Não vou dizer que não me importo com as ações da Maddie. Mas... Droga! Será que ela ia dizer não? Max não conseguia acreditar. Fitando a mesa, Romy brincava com a prataria. E você sabe como a saúde do meu pai é importante para mim. Eu sei. Mas não vou permitir que use nenhum dos dois para me chantagear a desposá-lo. Não vai? Romy estendeu a mão e pegou a caixinha com as alianças. Sendo assim, vai ter de lidar com o fato de que estou concordando porque não consigo imaginar viver o resto da minha vida sem você. O quê? O olhar de Romy aqueceu-se com uma emoção que ele se recusava a reconhecer. Eu me casarei com você. Pânico completamente inesperado e desconhecido apossou-se dele. Não amo você e não vou amar você. Droga! Por que o código de honra dele insistia em dar as caras justo agora? Você já disse isso. E não tem problema para você? Faz diferença? Faz sim, admitiu ele baixinho. Você não parece muito contente. Não gosto quando mudam as regras do jogo. A não ser que seja você a mudá-las. Isso mesmo. Eu assinarei o acordo pré-nupcial, ofereceu ela. Max franziu a testa. Assinará. Ela sorriu. Sente-se melhor agora? Para começo de conversa, eu não estava me sentindo mal. Independente dos seus motivos, está aceitando o meu trato. Sim, eu estou. Porque ele se sentia como se fosse puramente nos termos dela. E porque era o que Romy queria. Ela concordara em assinar o acordo pré-nupcial. Concordara com o casamento. O plano levara exatamente ao resultado que ele queria. Só que, de alguma forma, tornara-se também o plano dela. Será que essa era a diferença entre casar-se e arrumar uma amante? Nenhuma outra mulher já influenciara os planos de Maxwell. Ele tomou um gole do vinho, considerando que talvez não fosse uma coisa tão ruim. Ainda mais se tratando da mulher que, na noite anterior, o deixaram maravilhado na cama. Eu falei para o seu pai que eu iria me casar com você, informou Maxwell. Romy lançou-lhe um olhar desconfiado. Tinha razão. Ele parecia acreditar que só aconteceria se você quisesse.
Rome sorriu. Ele também tinha razão. Pela primeira vez em sua vida adulta, Maxwell não sabia o que dizer. Ela o escolhera, mesmo sabendo que não a amava como o pai dela amara a mãe. O que significava isso? Será que Rome enxergava um prazo de validade na relação deles? Será que planejava encontrar o amor da sua vida após Maxwell? A ideia o enfureceu. Rome entregou a caixinha para ele. Eu gostaria de contar para os meus filhos sobre o momento em que o pai deles me pediu em casamento. E isso não parecia vir de uma mulher que pensasse em outro. Você já concordou em se casar comigo? Já. Ela suspirou. Quer mesmo que eu coloque a aliança no meu próprio dedo? Não, não. Ficando de pé, ele deu a volta na mesa até postar-se ao lado da cadeira dela. Inclinando-se para a frente, ele segurou o encosto da cadeira e a virou para si. Os olhos dela se arregalaram, a boca entreabrindo de surpresa. Max! Deveria haver uma história para os nossos filhos. Russos entendiam histórias familiares, a história que realmente importava. Não se tratava de prometer amor pela vida toda, nem outras ridículas noções românticas. Ele ajoelhou-se, abriu a caixinha e a ofereceu para Rome. Quer se casar comigo, Ramona Grayson? Com os lindos olhos azuis reluzindo desconfiadamente, ela assentiu com veemência. Palavras, Dorogaia. Preciso de palavras para as crianças. E para ele mesmo, embora jamais fosse admiti-lo. Sim, Maxwell Black, eu quero me casar com você e não estou nem aí se aquela lista telefônica que você chama de acordo pré-nupcial é incontestável. Vai ter muito trabalho em se livrar de mim, Maxwell. Ele não discutiu. Não queria falar sobre cláusulas de contrato. Tirando a aliança da caixinha, colocou-a no dedo de Rome. A safira de 10 quilates era da mesma cor dos olhos dela. Os diamantes que a ladeavam reluzindo com a vivacidade de Rome. É linda, falou ela comovida. Mandei fazer especificamente para você. Você planeja adiante. É, ela é perfeita para você. Reluz como você. Ah, você realmente sabe como dizer as coisas mais bregas e fazê-las parecer muito românticas. Ele deu de ombros. É um dom que ele apenas manifestara para aquela mulher, mas isso não vinha ao caso. Pronta para ir para casa? Perguntou Maxwell. O rosto de Rome contorceu-se de emoção. Além de dormitórios do internato e da faculdade, eu sempre morei aqui. Você não gosta da cobertura? Gosto, mas aqui é sua casa. Papai precisou de mim por tanto tempo, nem me passou pela cabeça morar em outro lugar. Ainda assim, você ama essa casa, não ama? Rome assentiu, mas ficou de pé sem qualquer relutância. Estou pronta para ir. Não haviam terminado o jantar, mas nenhum dos dois parecia muito preocupado com isso agora. Ele queria retornar para a cobertura e consumar a promessa de Rome de ser sua, e tinha quase certeza de que ela queria o mesmo. Capítulo 11. Sabendo que Max iria querer isso tanto quanto ela, Rome se preparara para mais do que apenas uma noite. Triunfo brilhou no olhar dele ao ver a mala dela. Max a chocou ao insistir que Rome desfizesse a mala antes de qualquer coisa. Mas quando o último jeans estava pendurado no armário dele, que era do tamanho de um pequeno quarto, ele a carregou até a cama, onde fizeram amor. Ela achara que a noite anterior houvesse sido transcendental por conta de ser a sua primeira vez, mas logo descobriu que era o de costume com aquele homem. Ele lhe abalava as bases, e ao que tudo indicava, ela fazia o mesmo por ele. Maddie retornou de sua lua de mel, o próprio retrato da felicidade.
e pronta para terminar de encontrar um imóvel para a escola. Ela e Romy passaram horas seguindo o competente corretor de Victor. Sem saber ao certo por quê, Romy escondia a aliança de noivado na bolsa sempre que estavam juntas. Não contou para a IPE que o pai estava em uma clínica de reabilitação e que ela mesma estava morando com o homem com quem pretendia se casar. Gostaria de convidar Madison e Victor para uma visita? Perguntou Maxwell quando, uma noite após o retorno de Madison à cidade, ela se aninhou a ele enquanto assistiam a uma série criminal favorita dele. Compartilhavam do mesmo gosto para música e programas de TV, mas o programa em questão não era um dos preferidos de Romy, de modo que ela ficou trocando mensagens de texto com Maddie durante sua exibição. Hã? O quê? Eu disse que deveríamos convidar Victor e Madison para jantar. Não, ele perguntara se ela queria convidar. Aparentemente, para Max, era a mesma coisa. Ah, se quiser, podemos contratar um buffet. Na realidade, Romy gostava da comida da governanta de Max. Ela não era nenhuma senhora K, mas era talentosa. Não, quero dizer, Maddie nem sequer sabe a nosso respeito ainda. Max olhou com incredulidade para a aliança dela. Como ela pode não saber? Eu não contei para ela. Está me perguntando ou me contando, Romy? Estou te contando. Como ela pôde não ter visto a sua aliança? Perguntou ele, seu tom de voz deliberadamente neutro. Ah, eu tirei. Max pegou o controle remoto e apertou um botão desligando a TV. E virou-se para ela de modo a poder fitá-la nos olhos. Por que não contou para sua quase irmã que está noiva, que vai se casar e que está morando com o seu noivo? Max não parecia nada feliz. Não está pensando em mudar de ideia, está? Não, claro que não. Você disse que era o que você queria. E eu quero. Será que ele não se dava conta do quanto ela gostava de estar com ele? Os olhos escuros se estreitaram. Por que então? Eles acabam de voltar da lua de mel. Até mesmo para os ouvidos dela pareceu uma desculpa esfarrapada. Max também não pareceu impressionado. Quase 2 semanas atrás, Romy. Mas é que Maddie ainda está se acostumando à vida de casada. E você compartilhar os seus planos de algum modo iria atrapalhar isso? Não, eu não sei. No fundo, Romy não sabia por que não queria que Maddie soubesse a respeito de Max. Victor sabe. O quê? Como? Perguntou ela, tomada de agitação. Eu contei para ele. Por que fez isso? Somos amigos. Acho que a questão é por que você não fez isso. Eu... Romy já descobrira que, com Max, não adiantava muito se ela se esquivar das coisas. Ele era como um cão de caça na cola da presa quando se tratava de discutir questões que considerava importantes. Ela vai ter de saber, ou como poderá pedi-la para ser sua madrinha de casamento? Insistiu Max. Para um casamento no Fórum Civil? Um pouco demais, não acha? Ele franziu a testa. Quem foi que disse que vamos nos casar no Fórum? E onde mais nos casaríamos? Na Holy Virgin Catedral? Seu tom de voz deixava claro que não entendia como aquilo não era evidente para ela. O quê? Eu pensei que... É uma transação comercial para você, Max. É um casamento. E vamos ter um tradicional casamento russo. Mamãe virá aqui amanhã à noite para discutir os preparativos. Amanhã? Ah, não, é impossível. Está voltando atrás na sua decisão, Romy? Não. Eu já disse que não mudei de ideia. É só que mal conheço sua mãe. Mais um motivo para ela vir jantar. Pode convidar Madison e Victor para se juntarem a nós. E esqueça essa história de convidá-los para jantar. Quando é que ia me contar que sua mãe vinha?
Eu acabo de fazer isso, Romy. Sabe que não é o que eu quis dizer. Ele visivelmente pareceu reunir toda a sua paciência. Romy, minha mãe quer conhecê-la. Nós já fomos apresentadas. E, no entanto, você mal a conhece. Ele devolveu-lhe as próprias palavras. Tudo bem, ela vem jantar, mas não vou convidar Maddie. Por que não? Tomada de pânico, Romy pensou a respeito e deu-se conta de que não conseguia imaginar um para-choque melhor para um jantar com a futura sogra do que a IPE. Droga. Maddie vai ficar furiosa por eu não ter contado para ela. E Romy não podia culpar a IPE. Deveria ter dito logo. Não sabia por que isso era tão difícil para ela. Ela vai te perdoar. Não estou pronta para contar para ela. Ele não perguntou o porquê. Apenas ficou aguardando que ela dissesse alguma coisa. Eu sempre disse que apenas me casaria com um homem que me amasse tanto quanto o meu pai amava minha mãe. Eu sei. Ela vai achar que você me ama. E isso é ruim? É uma mentira. E Romy não queria mentir para Maddie, mas também não estava disposta a contar a verdade para ela. Que Romy estava se casando com um homem que amava com cada fibra do seu ser, mas que não acreditava na emoção. O que está planejando fazer então? Aguardar para lhe contar quando nosso primeiro filho já estiver a caminho? Tenho quase certeza de que Victor deixará a verdade escapulir antes disso. Concordamos que eu não engravidaria de cara. Eu estava brincando, Romy. Então não faça isso. Não era um bom momento para brincadeiras. Max suspirou e puxou Romy para si. Victor casou-se com Madison por motivos que não tinham a ver com amor. Ela não vai julgar você. Eu sei que não. Contudo, sei também que ela não vai entender que não estou sendo coagida. Mesmo com a chantagem de Max na mesa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. Ela sabe que Harry está passando pelo tratamento contra o alcoolismo? Não, ainda não. Não acha que ela merece saber? Claro que sim. Sendo assim, conte para ela. Não é tão fácil assim, Max. Por que não? Porque acho que estou esperando que você mude de ideia. Esbravejou ela antes de cobrir a boca com a mão, chocada com as próprias palavras. A respeito do quê? A fusão com a Grayson Enterprise já é um fato. Seu pai não vai deixar a clínica de tratamento. Não é com isso que eu estou preocupada. Com o que é, então? E se você decidir que não quer se casar comigo? Suas palavras revelavam preocupações que Romy não se dera conta de que estavam atormentando. Max não pareceu surpreso. Ele a fitou com um olhar impaciente. Romy, Dorogaia, fui eu a chantageá-la, esqueceu disso? Ele puxou para o colo e ela encostou-se a ele. Gosto quando me chama assim. Procurarei me lembrar disso e você não deveria esquecer de como foi que acabou usando a minha aliança. Não foi através de nenhuma artimanha feminina da qual eu esteja querendo encontrar uma saída. Certo, vou lembrar disso. Já haviam assinado o acordo pré-nupcial e solicitado a licença. E ela estava conseguindo quase tudo com que sempre sonhara. Estava se casando com o homem de seus sonhos. Estavam planejando uma família juntos. O pai estava no caminho certo para recuperar a saúde. Estava tudo tão bom que Romy estava apavorada de que pudesse desmoronar. Você é minha, Dorogaia. Não vou abrir mão de você. Ela queria tanto acreditar nisso. Tanto. Pensei que estivéssemos apenas aguardando meu pai sair da clínica para nos casar. No Fórum Civil, sem estardalhaço. E estamos. Mas você quer um grande casamento. Eu quero, sim. Na igreja? Naturalmente. Sendo assim, temos de acertar a data. Sim, nós temos. Sua mãe vai querer ajudar a planejar a cerimônia. Sou o seu único filho, é natural. Há 6 anos que não sei o que é ter uma mãe.
e o pai dela não estava em condições de planejar nenhum casamento, embora quisesse que ele a entregasse na cerimônia. Max inclinou a cabeça para o lado. Pensei que a sua mãe houvesse falecido quando você tinha 3 anos. E faleceu, mas a mãe de Madison assumiu esse papel na minha vida. Helene Archer foi tanto uma mãe para mim quanto Mad foi uma irmã. Por escolha. Sim, ela me amava. Mamãe também vai adorar você. Madison ficará feliz por você. Nós nos casaremos. Ah! Ela o fitou, mordendo o lábio inferior. Será que pode repetir isso? Estaremos casados em exatamente 5 semanas e 3 dias. O quê? Díssemos que iríamos esperar o meu pai. Ele vai obter uma licença e nós teremos uma recepção sem bebidas alcoólicas. Faria isso por ele? Max revirou os olhos. De onde está vindo isso? Não sei. De saber que estava se apaixonando cada vez mais por ele e que ele continuava tão dedicado a manter tal emoção fora do seu repertório quanto havia há um ano. Colocando a mão sob o queixo dela, ele virou para si o seu rosto. Você é minha, Ramona Grayson. Não pode voltar atrás nessa promessa. Nós nos casaremos na catedral e declararemos tal verdade diante dos nossos amigos e familiares todos. Não parece muito um acordo de negócios. No fundo da alma, ainda sou russo. Quer dizer que ainda tem alma, apesar de ser um tubarão corporativo? Pensei que fosse um César corporativo. Isso também. Talvez seja a mesma coisa. Pode ser. Alguns Césares eram conhecidos por ser sanguinários e implacáveis. Você é implacável, mas você está no círculo de proteção, de modo que não preciso ter medo de você, não é? É. Se ao menos fosse verdade. Eu amo você, Max. Às vezes, ela simplesmente precisava dizer em voz alta. Contudo, tocou-se de que era a primeira vez em que dizia aquelas 3 palavrinhas para ele. O modo como ele parou de falar e ficou imóvel indicou que poderia ser justamente esse o caso. Eu amo, você sabe disso, falou para ele. Disse que não poderia imaginar sua vida sem mim, o que era praticamente uma admissão. É verdade, eu disse. Eu dou muito valor ao seu amor. Dá mesmo? Como era possível se considerava a emoção uma fraqueza? Eu sei reconhecer a importância de ser presenteado com esse amor, mesmo não podendo retribuí-lo, não é? Ele estremeceu. É. Tudo bem. Conte para sua amiga, tá bom? Eu vou contar. Ótimo. Ele selou a promessa de Romy com um beijo. Ela retribuiu o beijo com entusiasmo, ajudando-o quando os dedos ágeis começaram a abrir os botões da camisa que ela estava usando por sobre a calça de algodão. O suéter Armani de Max foi fácil de tirar, assim como a camiseta preta por baixo dele. Ela explorou-lhe o peitoral, esfregando o próprio corpo de encontro ao dele. Isso era sempre bom, independente de quando, com que frequência ou o que fizessem juntos, era sempre bom. Melhor do que bom. Era incrível. A compatibilidade sexual dos dois não podia ser questionada. Se era assim, por que Max não podia dar o passo seguinte e apaixonar-se por ela? Talvez Romy não quisesse jantar com a mãe de Max, porque sua vontade era esbofetear a mulher por ensinar o filho a rejeitar o amor em favor do pragmatismo e da crueldade cuidadosamente cultivada. Ele demonstrava essa mesma crueldade agora, provocando Romy ao ponto de fazê-lo choramingar de desejo antes de erguê-la e deslizá-la até a ereção protegida pelo preservativo. Ela estava por cima, mas Max era quem controlava a cópula, com suas arremetidas disparando fogos de artifício no íntimo de Romy. Ele manteve os quadris dela no lugar
controlando a profundidade e o ângulo das arremetidas. Durante os longos minutos de cópula e intenso prazer, jamais deixaram de se fitar nos olhos. Ela viu o modo como a pele dele enrubesceu ante a crescente pressão sanguínea que antecedia o clímax. Ele pôde ver o cabelo ao redor da face de Romy umedecendo-se de suor. Piscinas sombrias, misteriosas e sem fundo. Os olhos dele fitavam os dela, transmitindo mensagens que ela não conseguia decifrar, mas que ainda assim intensificavam o prazer. Ela aprendera a apreciar o cheiro da excitação dele, e mais ainda, o almíscar combinado entre os dois. Era uma fragrância inebriante que aumentava a excitação dela, mas também a sua confiança na intimidade deles. Aquilo era exclusivo deles. Ninguém mais combinava com ele para produzir o mesmo exato perfume de luxúria. O modo como Max inspirava profundamente mostrava que ele gostava tanto quanto ela. Meu amor, arquejou ela, seu corpo à beira do precipício do prazer supremo. O olhar escuro de Max brilhou com algo intenso, e suas arremetidas se aceleraram, ficando mais erráticas. Você gosta dessa palavra, constatou ela surpresa. Nos seus lábios, mas não nos dele. Romy recusou-se a permitir que isso estragasse o momento. Você é minha, afirmou ele. Você também é meu. Precisava que ambos admitissem isso. Eu sou. Ela assentiu, satisfação e prazer guerreando por sua supremacia no coração dela. Sem data de validade? Max não respondeu. Apenas acelerou o ritmo, a expressão do seu rosto tão intensa que a deixou toda arrepiada. Com dedos experientes moveu-a e mudou o ângulo da própria pelve, de tal modo que o seu osso pressionava o seu botão de prazer com cada movimento dos quadris. Explosões minúsculas de prazer acompanhavam cada movimento com o prazer, intensificando-se em seu íntimo, até ser libertado em um devastador cataclisma de êxtase que a fez gritar e curvar o corpo. Após a ducha, estavam deitados agarradinhos na cama, o corpo dele envolvendo-a como os tentáculos de um polvo. Como Romy já viera a se acostumar e gostar, sua respiração tranquila, aguardando a chegada do sono. Você é minha. Ele sussurrou em seu ouvido, sem prazo de validade. Era uma grande admissão, mesmo feita quando ele achava que ela já houvesse adormecido. Maddie aceitou a notícia do noivado muito melhor do que a amiga estava esperando. Eu achei mesmo que houvesse algo entre você e aquele sujeito. Algo grande. Você o ama? Amo. É contagioso. Quer dizer que enfim admitiu para si mesma? Perguntou Romy para a IPE. Admiti. Ela reluzia com uma alegria que Romy raramente testemunhara. E ele também me ama. Ah, querida, é maravilhoso. Quer dizer, eu sabia, só não pensei que ele fosse admitir tão rapidamente. Bem, algo aconteceu com o meu pai. Conte para mim. Ele ameaçou me internar para me impedir de tomar o controle da minha herança quando eu completar 25 anos. Romy ficou chocada. Mesmo para Jeremy Archer, isso era terrível. Que cretino! Mais ou menos o que eu pensei, amiga. Romy sentiu uma pontada de culpa. Acho que eu sei por que ele fez essa ameaça. Por quê? Perguntou Maddie. Porque perguntei para ele sobre a papelada que você assinou dizendo que meu pai ganharia as ações da AIH quando você assumisse o controle do fundo da família Madison em algumas semanas. Como foi que descobriu? Foi Max quem me contou. Ah! Maddie não parecia preocupada. Definitivamente não fazia ideia de que Max
pudesse ter usado a situação para pressionar o Romy. Não sei por que isso haveria de incomodar o meu pai. Ele sabe que, de um modo ou de outro, metade das ações vão para você. Max não me contou sobre isso. Por que será que não? De qualquer modo, as ações estariam a salva desde que meu pai não tentasse tomar a Grayson Enterprise do seu pai. Não achei que ele quisesse tanto a empresa. Mesmo que quisesse, não ia acontecer. Meu pai e Max assinaram um acordo de fusão. A Grayson Enterprises agora é uma subsidiária da BIT. Que bom! Ele já está protegendo. Ele convenceu meu pai a buscar tratamento, acredita? Os olhos de Maddie encheram-se de lágrimas e ela abraçou Romy. Fico tão feliz, minha querida. Eu também. Mas algo nas palavras de Maddie fez com que Romy pensasse. Quer dizer que o seu pai era o único capaz de provocar a transferência de ações do fundo? Perguntou, tentando entender. Eu estava tentando proteger a empresa do seu pai e dele. Mas... Não foi o que Max dissera. Para ser justa, ela poderia ter entendido errado. Pouco provável, mas não era impossível. Não que importasse. Romy não tomara a decisão de se casar com ele baseado nas ações. Espere um pouco. Está me dando metade das suas ações? Perguntou, enfim se dando conta do fato. Estou, mas nós duas sabemos que vai apenas investir o dinheiro de volta na escola. Meu pai precisava aprender que não podia ameaçá-la com impunidade. Mas ele ameaçou internar você, Maddie. Jamais teria acontecido. Victor jamais permitiria. É bom saber que há alguém cobrindo a sua retaguarda, não é? Romy não saberia dizer se Maxwell Black se mostraria tão protetor com ela quanto Victor Black se provara ser com Maddie. Sempre que estivemos presentes uma pela outra, contudo, por um bom tempo, jamais tivemos o poder necessário, não é? Romy sorriu. Nunca fomos tubarões corporativos e nem nada do gênero, amiga. É verdade. Eu estou tão feliz, afirmou Maddie. Romy voltou a abraçá-la. E eu estou incrivelmente feliz por você. Eu digo mesmo, irmãzinha. Maddie presumia que Romy estivesse se casando por amor, e Romy decidiu permitir que ela continuasse pensando assim. Afinal, de certa forma, não era mentira. Romy estava se casando com Max porque o amava. E então, vão vir para o jantar? Insistiu. Sua amiga assentiu com firmeza. É claro que vamos. Que ótimo! A mãe do Max também vai. Ela vai adorar você, Romy. Como poderia ser diferente? Ela riu. Eu desconfio da sua imparcialidade. Com a família é assim mesmo, falou Maddie sorrindo. É verdade. Romy também sorriu, mas nenhuma das duas mencionou como não era assim com Jeremy Archer. Continua! Obrigada por ouvir até aqui. Seguimos juntas para a próxima parte, que é a última. A parte 7 é a última. Um beijo e até a próxima!